realmente o discurso do Trump na ONU foi bem na contramão do que a maioria dos países, ao menos retoricamente, defendem, né? Uma frase é bem sugestiva. Abre aspas. Tudo que eles parecem fazer é escrever cartas com argumentos bastante fortes, mas não fazem nada. São palavras vazias, e palavras vazias não resolvem guerras. O que resolve guerras é ação. Fecha aspas. Bom, uma crítica legítima, né? Mas que pode ser interpretada por alguns como uma negação à diplomacia. Será que alguém seguiria essa linha? Bom, e essa postura de Trump na ONU, gente, obviamente gerou uma onda de reações e deixou claro o tamanho do desafio para a ordem mundial. A força dele e da economia americana é tão grande que a política dos outros 192 países parece estar se resumindo a uma longa discussão sobre como se relacionar ou como desafiar essa presidência cada vez mais sombria, estranha e imprevisível, né? Antes mesmo do discurso de Trump, que durou 58 minutos, os defensores dos valores das Nações Unidas já sabiam que tinha um desafio. Ah, mas depois de ouvi-lo falar sobre as supostas ameaças de fronteiras abertas, da lei da Sharia, nas falhas da ONU e do que chamou de farsa climática, eles perceberam o grau em que a superpotência mundial parece empenhada em destruir tudo aquilo em que acreditam. Gente, em destruir o que os Estados Unidos lideraram a construção desde 45, hein? O multilateralismo. Logo depois que os delegados, meio chocados e até constrangidos, se recuperaram da performance de Trump, aí vieram as respostas, né? O presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, foi muito aplaudido quando disse, abre aspas, a força não pode ser o direito deve ser o direito. Nenhum país pode intimidar toda a família humana. Fecha aspas. Bom, eu particularmente gostei muito da frase, principalmente com essa última parte de a família humana. Bom, o presidente da Turquia, Erdogan, insistiu que o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, está completamente fora de controle e que aqueles que ficam em silêncio diante de sua barbárie são cúmplices dele. E como a gente já comentou no vídeo de ontem, antes mesmo do Trump, o presidente do Brasil já tinha dado um aviso sofisticado sobre a ameaça dos novos autoritários, dizendo que o multilateralismo está em uma nova encruzilhada e que a autoridade dessa organização está em xeque. Mas parece que o discurso de Trump levanta uma questão importante, né? Como o mundo vai operar a ausência de uma liderança americana confiável que defenda o multilateralismo? Bom, uma resposta é a parte da China, liderada por Xi Jinping. Mas outra resposta, ainda em formação, é uma aliança anti-Trump que está operando fora das Nações Unidas. Agora, por que fora das Nações Unidas? Porque a realidade é que as instituições da ONU, paralisadas pelo veto e abandonadas financeiramente pelos Estados Unidos, estão sendo contornadas. Como disse o Lula, né? A tirania do veto sabotou a própria razão da existência das Nações Unidas. O próprio secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, reconheceu que os pilares da paz e da prosperidade estão cedendo. Ele alertou, abre aspas, a multipolaridade sem instituições multilaterais eficazes corteja o caos, fecha aspas. E essa tentativa gente, de criar uma aliança forte contra a visão de Trump tem sido enfraquecida pela questão dos dois pesos e duas medidas, né? Eu digo isso porque o que a gente vê é que a indignação da Europa com a invasão da Ucrânia pela Rússia não é a mesma indignação quando se trata da destruição de Gaza por Israel, né? O primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez tem alertado sobre o dano que essa situação causa à imagem da Europa e está tentando se posicionar como uma liderança para construir alianças em defesa da democracia. Bom, gente, mas agora vamos ouvir o que alguns outros líderes disseram em seus discursos. O presidente do Irã, Pezeshkian, fez um discurso bem duro, né, se referindo ao ataque às instalações nucleares iranianas em junho como uma agressão selvagem e uma grave traição à diplomacia por parte do que chamou de regime sionista e dos Estados Unidos da América. Mas ele também fez uma declaração importante sobre as intenções nucleares do país. Veja o que ele disse, abre aspas, declaro aqui mais uma vez que o Irã nunca buscou e nunca buscará construir uma bomba nuclear. Não buscamos armas nucleares. Essa é a nossa crença, baseada no decreto emitido pelo líder supremo. E aí veio o discurso de Zelensky, né? Ele começou com um apelo direto por mais ajuda militar. E a fala dele parece que reforça uma das interpretações possíveis daquela frase inicial do Trump que eu citei lá atrás. Veja o que ele falou, abre aspas. Armas decidem quem sobrevive. O século XXI não é muito diferente do passado. Se uma nação quer paz, ela ainda tem que trabalhar em armas.
fecha aspas. Ele pintou um quadro bem sombrio de como os drones ameaçam a segurança de todos, né? Dizendo que a tecnologia de guerra não se importa mais com a geografia e que é só uma questão de tempo até que drones lutem contra drones de forma totalmente autônoma. Zelensky também criticou a ineficácia das instituições internacionais. Abre aspas. Mesmo durante um derramamento de sangue, não há uma única instituição internacional que possa realmente pará-lo. É assim que essas instituições se tornaram fracas. O que o Sudão, a Somália, a Palestina ou qualquer outro povo que vive em guerra pode realmente esperar das Nações Unidas? Por décadas, apenas declarações e mais declarações. Fecha aspas. Gente, essa aparente mudança de postura de Trump em relação à guerra na Ucrânia teve um efeito imediato e bem visível. As ações das empresas de defesa europeias deram um salto hoje. O índice que acompanha essas empresas subiu mais de 1%, superando o mercado em geral.